E o diabo queria frustrar os sonhos dele, o diabo queria acabar com a família dele, o diabo queria destruir o lar dele, mas ele não se acomodou, ele se pôs de pé e foi em direção a Jesus. Ele não tinha tido nenhum tipo de encontro com Jesus ainda, ele não tinha tido nenhum diálogo com Jesus, ele não tinha tido ainda nenhum tipo de experiência com Jesus. Então o que ele fez? Não, eu preciso de Jesus mesmo. Eu quero estar ligado, eu quero estar conectado. Eu preciso de um alívio para a minha família. Eu preciso de um alívio para o meu filho que está aí endemoniado. O demônio pegava aquele garoto, imagina a situação. Veja agora com os teus olhos, olha, o diabo pegava aquele garoto, levantava-o, jogava no fogo e depois jogava-o na água. Que situação que vivia aquela família. Que situação. Jesus chegou e perguntou: até quando? Desde quando está acontecendo isso? Desde a sua infância. O tempo já era de antigo. O tempo já era de muito tempo. Mas mesmo assim, ele não se acomodou. Mesmo assim, ele se propôs em buscar a solução, não em homens, não em figura humana, não em muitas vezes em outro lugar, mas ele propôs no seu coração: não, o único que pode me livrar da situação é Jesus. O único que pode libertar o meu filho, esse garoto que tanto eu amo, é Jesus. Talvez se nós estivéssemos naquela hora, naquele momento lá, de vendo aquela situação daquele garoto, como seria a nossa reação? Sofreríamos pouco, igual, mais ou menos. Mas o sofrimento de ambos era muito grande. Jesus perguntou: desde quanto tempo sucede isso? Desde a tua infância. Desde a infância dele. E a situação foi tomando um jeito que a criança já não conseguia, talvez ela não conseguia mais, porque tanta opressão do diabo em cima dele, e também em cima do pai, tristeza, angústia, decepção, tantos tipos de tristeza. O diabo, além de muitas vezes investir em cima da família, ele também muitas vezes quer atacar as crianças. E nós, por mais que nós nos esforcemos, tem que nos esforçar mais ainda para tomar conta das crianças, dos filhos. E a Bíblia fala que, veja aí o versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E ele clamando falava: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. O problema era difícil, a situação era difícil. Ele chegou até Jesus e falou: eu creio. Agora, se você analisar uma coisa, o milagre ainda não tinha acontecido na vida, porque havia nele uma coisa que se chamava incredulidade. Havia dentro dele, ele mesmo chegava até a declarar: ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda, olha, eu sou um incrédulo, eu não estou contemplando ainda a glória de Deus no meu filho, porque eu sou um incrédulo. Talvez ainda muitos não recebam de Deus, porque ainda se tornam um incrédulo. Eu não creio que Deus possa salvar meu esposo, eu não creio que Deus possa me curar, que Deus possa me libertar, porque dá lugar a um espírito que se chama espírito de incredulidade. Então a Bíblia fala que Deus não opera na incredulidade. Quando ele começou a confessar: Senhor, ajuda-me. É interessante notar que ele chegou até a Jesus, a primeira coisa que ele fez foi falar: Senhor, ajuda-me. Você quer uma solução para a sua vida, para o seu problema? Chegue-se até Jesus, aproxime-se de Jesus e fala: Senhor, ajuda-me, ajuda-me, eu preciso de uma ajuda. Só Ele pode te ajudar, querido. Só Ele pode tirar de cima de você essa carga, esse fardo que tanto você muitas vezes carrega. Jesus chegou a falar com ele: se tu creres, tudo é possível ao que crer. Diga assim para o seu irmão: tudo é possível ao que crer.
Diga para ele que não escutou. Tudo é possível ao que crer. O pai desse garoto, ele teve fé. Diga assim, fé. Ele teve fé. Ele aproximou-se de Jesus e ele acreditou. Ele acreditou, não, eu vou lá, eu sei que eu posso tirar proveito. Eu posso tirar alguma coisa de Jesus em relação ao meu filho. Eu posso tirar proveito. Ele acreditou, ele buscou. É interessante notar que naquela situação que ele vivia, o que ele fez? Ele se moveu. Ele foi em direção até Jesus, chegou até Jesus, dialogou, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Então ele teve fé, ele se movimentou, ele acreditou, ele buscou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor para ter a solução da família, para não viver mais com aquela angústia, para não viver mais com aquele problema, para não viver mais com aquela situação. Ele aproximou-se de Jesus, ele chegou até Jesus, ele buscou Jesus. Chegai-vos a mim, diz a palavra, e eu me chegarei até a vós. Torne-se para o Senhor, e o Senhor tornará para vós. Talvez ele precisasse mais de aproximar-se do Senhor. Talvez ele precisava se aproximar mais do Senhor. Os seus discípulos não puderam fazer nada. E Jesus chegou até a falar com eles. Até quando sofrerei? Falou com o pai do garoto. Até quando você vai ficar sofrendo? Por causa desse sofrimento, até quando você vai ficar sofrendo? É a mesma coisa que Jesus ter falado, agora é a hora da cura. Agora é a hora da sua libertação. Agora é a hora da sua reestruturação. Agora é a hora de Deus realizar um milagre nesse garoto. Agora é a hora. Mesma coisa Jesus ter falado. Mesma coisa Jesus ter direcionado para ele. Até quando sofrereis? Até quando você vai sofrer? Até quando você vai continuar nesse sofrimento? Até quando? Jesus estava falando com o pai do garoto, que tinha um sofrimento na vida, que tinha um sofrimento na família, que tinha um problema na família, que tinha um problema, um grande problema. E Jesus perguntou para ele, olha, até quando você vai ficar sofrendo? É a mesma coisa de Jesus ter falado assim com ele, olha, por que você não chegou até mim antes? Por que você não se aproximou antes? E deixou para agora, por quê? Jesus já tinha pregado há muitas vezes. Até quando sofrereis? Até quando você vai continuar sofrendo? Até quando? Até quando você, Jesus falando com o homem, é claro, até quando você vai continuar com essa dificuldade? Por que você não me procurou ontem? Ou antes? Até quando você vai sofrer? Aleluia. Desde a infância aquele garoto sofria. O problema passava. Eu quero levar nesta noite agora, Deus tem misericórdia de nós, levar para um outro lado agora. Quem gera filhos são pais. Amém? São pais, a esposa, a mulher. Aquele garoto sofria. Aquele garoto padecia. Aquele garoto, ele não poderia ir até Jesus sozinho. Aquele garoto, ele não poderia sair do seu lugar ou da sua casa, porque era uma pessoa endemoniada, era uma pessoa oprimida, sobrecarregada, era uma pessoa que não poderia se mover sequer. Ainda que ele tentasse, muitas vezes o diabo que estava dominando, o diabo que estava sobre ele, muitas vezes o pecado, muitas das vezes a Bíblia fala, o diabo pegava e lançava no fogo, e muitas vezes na água, ele não poderia ir até Jesus sozinho. Foi preciso então alguém, não importa se foi o pai dele, não importa se foi o tio, ou a avó, ou o irmão, foi preciso alguém se comprometer com ele,
e fazer alguma coisa pelaquela alma que estava perdida, que aquela alma que não tinha um encontro real com o Senhor, e era um filho que tinha muitas vezes estado ali com o pai e não tinha ainda dado sequer um passo para encontrar com o Senhor, porque ele não conhecia. Foi preciso alguém pegá-lo e levá-lo e apresentá-lo até Jesus e apresentar: este aqui é o meu filho. Foi igual o pai fez. Queridos, tem muitos filhos que não conseguem sequer andar sozinho. Tem muitos filhos que não conseguem dar um passo sozinho, porque há tanta opressão, há tanta obra do diabo, há tanto, muitas vezes, sobrecarregado em cima deles. E são filhos, são pais que geraram, são filhos que geraram, são irmãos que geraram, são igreja que gerou. Então eles não conseguem sequer dar um passinho. Porque se eles tentarem dar um passinho, o diabo vem e o sobrecarrega mais. O diabo vem e o lança muitas vezes no fogo. É mais dificuldade, é mais problema, é mais ansiedade, é mais opressão em cima deles. Então o que nós temos que fazer? Nos tornarmos como alguém que o guia, alguém que os direcione, alguém que o traga, alguém que o investe em cima dele, alguém que está com disposição para ajudar. Alguém que está com disposição de o caminhar, ainda que seja um endemoniado, ainda que seja um sobrecarregado. Muitas vezes nós temos que tomar posse e fazer, muitas vezes isso. Não, é meu filho, eu tenho que o ajudar. É meu filho, foi eu que gerei, foi eu que dei a luz, foi eu que investi em cima dele, foi eu que dei a luz para ele, foi eu que preguei, foi eu que anunciei para ele, foi ele que aceitou Jesus. Sexta-feira passada, nós ministramos aqui na igreja uma preocupação com as almas. Preocupação. Se você olhar bem, o pai, ele tinha uma preocupação com seu filho. Ele estava preocupado. Ele estava preocupado, ele olhava o seu filho do lado ali, muitas vezes, o seu filho endemoniado. Talvez ele pudesse falar assim: olha, foi eu que o gerei, foi eu que o gerei. Se a mãe estivesse ali, olha, foi eu que dei a luz para ele. Mas tem muitos filhos afastados, que fomos nós que demos a luz, e eles não conseguem sequer dar um passo, porque o diabo os oprime, o diabo os sobrecarrega, o diabo o abate, o diabo muitas vezes o lança no fogo e o lança na água. Muita opressão. É necessário nós tomarmos posse de receber de Deus uma preocupação com as almas. Foi isso que Deus falou conosco sexta-feira. Uma preocupação com as almas. Uma preocupação com os nossos filhos. Uma preocupação com aqueles afastados. Uma preocupação em muitas vezes trazê-lo para Jesus operar um milagre. O que o pai fez? O pai, ele pegou o garoto que não podia se movimentar, que estava endemoniado, talvez era uma enfermidade, talvez seja uma doença, uma opressão, talvez estivesse ali como outra coisa qualquer. O que ele fez? Ele pegou o filho dele. E tem muitos filhos que nós temos que pegar, carregar nos braços e apresentar para Jesus. Senhor, está aqui, agora, Senhor, o Senhor realiza um milagre, o Senhor realiza um prodígio, agora é com o Senhor. Daqui adiante eu não posso fazer mais nada. O pai talvez tivesse falado assim: daqui adiante é com o Senhor. E o pai apresentou o filho a Jesus. O pai apresentou o filho a Jesus. A parábola do filho pródigo, ela faz me lembrar que quando aquele filho se afastou do caminho de Deus, do caminho do Senhor por algum motivo, se você olhar a parábola do filho pródigo, o filho tinha desviado, afastado dos caminhos do pai. E do outro lado ele começou a sofrer, padecer. E ninguém foi atrás dele. Quantos sofrimentos que ele teve, quantas angústias. Ele afastou e saiu. O seu pai não foi atrás. O seu filho não foi atrás. O seu irmão não foi atrás. A mãe dele não foi atrás. E sofria, chorava, angustiava, olhava para as bolotas de porco e desejava comer aquelas bolotas. Tanta angústia, tanta decepção na vida, tanta opressão.
O diabo maquinava no coração dele, o diabo tacava seta e lembrava do passado. Queridos, tem muitas pessoas que estão afastadas, que estão lembrando aquele momento de alegria que estava conosco, mas o diabo não os deixa apresentar-se perante o Senhor. O diabo coloca aparelho de visão, o diabo coloca muro, o diabo coloca corrente, o diabo coloca opressão, muitas vezes lança na água e lança no fogo, ou no fogo e na água. Temos que tomar posse. Filho pródigo, ninguém foi atrás dele, ficou padecendo, ficou sofrendo, olhava para as bolotas, imaginava quantos jornaleiros do meu pai estão lá comendo e se fartando. Tem muitas pessoas, queridos, que passaram pelas igrejas e tem hora que lembra do momento especial que estava na casa do Senhor. Eles não conseguem andar sozinhos. Eles não conseguem. Eles não têm em quem se apoiar. Eles não têm em quem se muitas vezes direcionar uma palavra, buscar um refúgio para ele, ou uma palavra de ânimo, de força. Eles não têm. E cabe-se a nós nos tornarmos um pai. Amém? Fala assim, pai. Mais forte, pai. Pastor. Cabe-se a nós. Cabe-se a nós de tornarmos um pastor e ver assim uma ovelha que está precisando. É meu filho, foi eu que o gerei. É meu irmão, ainda de tudo, é meu irmão em Cristo, foi eu que o gerei. Talvez as almas estivessem lá fora sofrendo. Imagina bem um filho que se afasta dos caminhos de Deus e muitas vezes está sofrendo, está lá desejando ou esperando alguém. Imagina bem o filho, o jovem lunático que estava lá analisando que alguém pudesse fazer alguma coisa para o aliviar daquele problema, o aliviar daquela situação, o aliviar daquele sofrimento, desejando que alguém o pegasse no colo, desejando que alguém o carregasse e apresentasse a Jesus, desse uma solução para as dificuldades dele, desse uma solução para a vida dele. Talvez ele estivesse esperando isto. Um filho que está muitas vezes maltratado, muitas vezes está sofrendo, muitas vezes a opressão pelo diabo. Você olha, você vê, analisa e sabe que é o inimigo que armou um laço e precisando de alguém chegar e o aliviar daquela situação. Sabe, querido, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode caminhar até Jesus. Você pode. Você pode chegar e dar uma palavra para ele, falando assim, olha, Jesus te ama, querido. Jesus te ama. Jesus tem uma solução para o seu problema. Jesus não esqueceu de você. Aleluia. Tem que ter coragem para falar isso, porque só falam isso aqueles que são pais. Sabe, aqueles que são pais falam. Aqueles que têm um pensamento de falar assim, não, preciso de ajudar. O primeiro ponto que a Bíblia fala que o pai, ele teve assim no coração de ajudar o seu filho. Buscava uma ajuda. Ele viu o seu filho sofrendo ali, aquele jovem lunático, que via alucinação todo instante, todo momento. Ele teve esse propósito no coração, eu estou preocupado com meu filho. Eu preciso ajudar o meu filho. O que ele fez? Levou o filho até Jesus. Apresentou o filho até Jesus. Encaminhou o filho dele até Jesus. Aquele que ele deu à luz. Aquele que ele colocou no mundo. Levou e apresentou Jesus. Está aqui Jesus, meu filho. Ele é endemoniado. Muitas vezes o diabo tem o pegado e tem o lançado no fogo e na água. Desde a infância sucede isso, Senhor. Senhor, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Olha, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Naturalmente, ele estivesse falando assim, não tenho fé. Eu sou um incrédulo. Eu sou incrédulo. Talvez se nós estivéssemos naquela hora,
Talvez alguns poderiam até sussurrado e falado assim, que ele não se preocupou em ajudar o filho dele. Talvez naquele momento, alguns ou que estavam ali próximo, não queria ajudar. Mas o importante é que o pai dele ajudou. O importante é que o pai dele se deslocou e fez um movimento, e fez uma ação para trazer o seu filho até Jesus. Fez um movimento. Ele agiu. Ele foi em direção a Jesus. Levou o seu filho até Jesus. Porque ele queria ver o seu filho livre daquela situação. Livre. Diga assim, livre. Liberto. Transformado. É isso que ele queria. Já não aguentava mais. Duas situações. O pai via o filho não aguentando mais. O pai sofria daquela situação. Agora a palavra do filho pródigo também. O filho estava lá, já não aguentava mais aquela situação. Um pai preocupado é assim, ele se preocupa, não aguenta mais aquela situação. E um filho afastado, ele vive na mesma situação, preocupado, ele já não aguenta mais aquela situação. É necessário ser encaminhado, é necessário ser dirigido, é necessário que alguém apoie, deixa-o apoiar, apoie-se nele, deixa alguém apoiar. É necessário caminhar junto. Ele não foi sozinho até Jesus. O jovem lunático que via alucinação todo instante, todo momento, ele não foi sozinho. Ele não foi sozinho. A Bíblia fala que o pai o levou até Jesus. Ele não foi sozinho. Alguém propôs de falar assim: olha, eu estou preocupado com o meu filho. Eu vou ajudar o meu filho. Levantou, saiu do seu comodismo, saiu da sua casa, que não foi na casa dele, saiu do comodismo, saiu da casa, dedicou um tempo em busca, dedicou um tempo em se movimentar em prol da salvação do seu filho, da libertação do seu filho. Ele dedicou um tempo, teve então todo envolvimento na vida do pai daquele garoto. Queridos, você pode fazer algo. Jesus aproximou-se daquele garoto. O espírito imundo logo começou a se agitar. A Bíblia fala, agitava, e o espírito imundo saiu. E Jesus olhou para aquele garoto, e muitos falavam que ele estava morto. Olha a situação agora. Olhou para aquele garoto, e muitos falavam que tinha morrido. Aí Jesus, com a sua mão poderosa, a Bíblia fala de muitos tocares de mão de Jesus, com a mão poderosa de Jesus, com a mão que o Senhor realiza milagre, ele foi lá, pegou na mão do garoto e o colocou de pé. Colocou-o de pé. A mão de Jesus está pronta para erguer qualquer um. A mão de Jesus, ela está pronta para levantar qualquer um que precise. A mão de Jesus está pronta para erguer aquele que está endemoniado, aquele que está cativo, aquele que está afastado, aquele que está precisando. A mão de Jesus está assim, de prontidão. Foi a mão que ele usou. Foi a mão. Jesus viu aquele garoto que estava lá caído, ele foi lá e pegou-o com a mão e colocou-o de pé. Queridos, tudo isso para acontecer, para aquele jovem lunático, oprimido, sobrecarregado, endemoniado, que muitas vezes era lançado no fogo e na água, tudo isso teve um processo de ajuda, um processo de preocupação, um processo de ir atrás, um processo de interceder, e outros processos que você possa até analisar. Ele teve um processo de sair do seu comodismo, ele teve-se um processo de sair em direção, de se preocupar, de ir até Jesus, de confessar ao Senhor na sua incredulidade, e falar com o Senhor: Senhor, ajuda a minha incredulidade, já era para eu ter feito isso, eu não fiz, agora eu estou aqui, Senhor, eu sei que o Senhor pode realizar um milagre. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode realizar esse milagre. O meu filho está aqui, endemoniado. Ajuda-me, Senhor. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.
Fecha os teus olhos. Oh, Jesus. Fecha os teus olhos, querido. Tanta coisa que o Senhor tem para realizar em nossas vidas. E às vezes nós ficamos parados, estagnados. Ajuda a nossa incredulidade, Senhor. Ajuda a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, de ânimo, de coragem. Sabe, querido, sexta-feira nós ministramos uma preocupação com as almas, com os afastados. Foi assim mesmo, pastor.